E tá rolando treta entre os dirigentes de Flamengo e Internacional, times que se enfrentam no domingo em jogo que vale o título do Brasileirão. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te dou todos os detalhes dessa história. Também quero falar sobre Rogério Ceni, que não tem seu futuro garantido por Marcos Braz. Já o Botafogo está tentando a contratação de Fernando Diniz, que gostou da ideia, mas pediu algum tempo para pensar. Por falar no Botafogo, te atualizo também sobre a proposta feita pelo São Paulo por Canu e a contraproposta feita pelo Botafogo. Para completar, vou falar sobre o futuro de Jair Ventura. Será que ele fica no esporte? Dentro do Leão, há suspeita de que ele pode se mudar para um rival do Nordeste. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, pedir para deixarem like no vídeo, se inscreverem no canal, aquela coisa toda que é importante, é chata, mas é importante para que o canal continue crescendo, beleza? Bora começar o vídeo falando sobre o futuro de Jair Ventura, técnico que conseguiu tirar o Sport da zona do rebaixamento. Na teoria o Sport ainda precisa de um pontinho para não cair. Na prática é bem natural que com a atual pontuação ele já não corra risco de rebaixamento e o Jair Ventura vai sair por cima nessa temporada. O contrato do ex-treinador do Corinthians, do Santos, do Botafogo, entre outros, está bem perto do fim, termina com o fim do Campeonato Brasileiro. E eu conversei na manhã dessa terça-feira com o Milton Bivar, que é o presidente do Sport, sobre a possibilidade da permanência ou não do Jair Ventura. O presidente do Sport deixou bem claro que gostaria, que vai fazer todo o esforço do mundo para manter o Jair. Ele disse o seguinte, abre aspas, ele é muito bom, estudioso, trabalhador, já é realidade e tem futuro imenso pela frente. O contrato termina agora e vamos tentar. Agora a parte mais importante. O Jair já tem propostas que talvez não dê para que a gente acompanhe. Aí eu perguntei, presidente, proposta de onde? E aí o presidente respondeu, de time do Nordeste. Ele não quis dar mais detalhes, não quis falar que time é esse do Nordeste que poderia estar tentando levar o Jair Ventura. Não é muito difícil fazer prognósticos, projeções. 4 times do Nordeste disputam a primeira divisão. São eles o Ceará, que tem o Guto Ferreira em grande fase, o Fortaleza, que tem o Enderson Moreira, o Enderson assumiu recentemente e faz um trabalho de médio para bom, tem o Bahia correndo enorme risco e sem treinador. O Dado Cavalcante é técnico interino e o Sport, que vai tentar a manutenção do Jair Ventura. Os times do Nordeste que disputam a Série B não vão ter capacidade financeira para tirá-lo do Leão. Então, na teoria, o mais plausível seria imaginar que o Bahia pode estar interessado no Jair Ventura, de acordo com palavras do presidente Milton Bivar. O que eu fiz? Entrei em contato com o Guilherme Belintani, que é presidente do Bahia. O Belintani me respondeu da seguinte maneira, abre aspas, não tem nenhuma procedência. Não estamos buscando o treinador, nem ele, nem ninguém, fecha aspas. É natural que o presidente do Bahia adote esse discurso. O time dele está muito preocupado com as 2 últimas rodadas. A luta contra o rebaixamento é pesadíssima. Vasco, Goiás e Bahia lutam contra o rebaixamento. E eu queria registrar a palavra do presidente do Bahia, assegurando que não tem interesse na contratação do Jair Ventura. De qualquer maneira, tire suas próprias conclusões. O Milton Bivar falando de um time do Nordeste interessado, disposto a pagar mais do que aquilo que o Sport. E o Bahia, que eu imaginei que poderia ser o provável destino. O presidente do Bahia assegurando que não existe negociação, que ele não faz parte dos planos do tricolor. Desempregado há pouco mais de 2 semanas, o Fernando Diniz já tem proposta para voltar a trabalhar. Ele foi procurado nos últimos dias pelo Botafogo, que segue seu planejamento para a temporada bem complicada de 2021, temporada de Campeonato Carioca e Série B. O Botafogo foi rebaixado, primeiro clube rebaixado no Campeonato Brasileiro da atual temporada. Sondei uma pessoa próxima ao Diniz, essa pessoa me assegurou que o Diniz vê com bons olhos a ideia de trabalhar no Botafogo, mesmo levando em consideração todas as dificuldades financeiras e a queda para a segunda divisão. Mas, apesar de ter se animado com a ideia, o Diniz pediu alguns dias. Ele quer esperar o fim do Campeonato Brasileiro para entender direitinho qual será o projeto do Botafogo, quais as perspectivas de mercado, o que pode aparecer para ele, para a partir daí tomar sua decisão. Se o Botafogo tivesse paciência e puder esperar essas 2 rodadas que restam daqui até o fim do Campeonato Brasileiro, pode acabar ficando com o ex-treinador do São Paulo. Diniz conseguiu viver ótimos e péssimos momentos enquanto treinador do tricolor. Em dezembro do ano passado ele havia colocado o São Paulo na liderança do Campeonato Brasileiro e eliminado o poderoso Flamengo da Copa do Brasil. Já em janeiro, depois de um mês desastroso, ele acabou sendo demitido no dia 1º de fevereiro e desde então está desempregado. Fernando Diniz, que teve seu nome sugerido nas últimas horas para o Santos,
mas na Vila Belmiro o nome acabou não empolgando. Aquela questão, aquela treta dele com o Tietê, que foi flagrada pelas câmeras durante uma partida, acabou pegando mal com alguns membros do comitê de gestão do Santos. Então o Diniz está descartado no Santos, mas segue sendo prioridade no Botafogo. Vamos ver se o Fogão vai ter paciência de esperar pelo ex-treinador do São Paulo. Já que falei sobre o Botafogo, quero dar uma atualizada sobre uma proposta feita pelo São Paulo, pelo zagueiro Canu, que pertence ao Fogão. A oferta do tricolor foi de R$3.200.000 por 60% dos direitos econômicos. Informação divulgada pelo UOL. Mas o Botafogo já deixou bem claro que por esse valor não há possibilidade de fazer negócio. A contraproposta do time carioca é de R$6 milhões por 50% dos direitos econômicos. Já é bem menos do que o Botafogo queria quando negociava o mesmo Canu com o Cruz Azul até alguns dias atrás. O time mexicano pagaria R$2 milhões por um empréstimo e se quisesse ficar com um jogador em definitivo, teria de desembolsar mais R$17 milhões. São Paulo entende que com esses R$6 milhões a conta fica um pouco pesada. Ele até tem a promessa da ajuda de um investidor que está disposto a contratar o Canu porque entende que trata-se de uma ótima opção de mercado. Mas o São Paulo quer pagar o mínimo possível, imaginando que o Canu possa se valorizar e render uma boa grana quando for negociado com qualquer time do exterior. O Canu tem 23 anos de idade e de fato vive uma fase, parece ser bastante promissor. Quais são os próximos passos? Não dá para dizer que o São Paulo desistiu do negócio. Pelo contrário, o São Paulo vai tentar encontrar fórmulas para chegar a um acordo com o Botafogo gastando o mínimo possível. Uma alternativa seria incluir algum jogador nessa negociação, talvez um empréstimo até o fim da temporada, de 1, 2, 3 jogadores, dependendo da disponibilidade e da intenção do Botafogo. Como o Fernando Diniz é um dos nomes cotados, numa dessa até poderia haver uma facilitação nessa troca de jogadores, mas tudo ainda em fase embrionária, que eu posso te contar que a primeira proposta do São Paulo foi recusada e a contraproposta feita pelo Botafogo foi considerada muito alta pelo tricolor. Por último, mas não menos importante, já que estou falando sobre o São Paulo, ontem te contei com exclusividade que Bruno Rodrigues é o primeiro reforço do São Paulo. Nem todo mundo deu crédito sobre a informação, mas tudo bem, não tem problema. O que eu quero te atualizar é dar dados, dar números a respeito dessa transferência. Bruno Rodrigues chega por empréstimo até o fim da temporada e o São Paulo vai desembolsar R$250 mil junto ao Tombense, que é o time do Eduardo Uran, que retém o registro, os direitos econômicos e federativos do atleta. Bruno Rodrigues, de 23 anos de idade, vai ter salário pouco superior a R$150 mil por mês no São Paulo, bem mais do que os 50 mil que tinha nos tempos de Ponte Preta. E se o São Paulo quiser ficar com um jogador em definitivo, a opção de compra está fixada em €1.200.000, que equivalem hoje a R$7.800.000. Apesar da recuperação nas últimas rodadas, não dá para cravar que o Rogério Ceni continuará como treinador do Flamengo, por exemplo, em caso de perda do título do Campeonato Brasileiro. Nessa terça-feira rolou uma coletiva de imprensa no Flamengo. A coletiva serviu para apresentar o Bruno Viana, novo zagueiro do Fla, empréstimo até dezembro. O Flamengo tem a opção de compra dos direitos econômicos por €7 milhões na metade do ano. Se deixar para comprar no fim do ano, vai pagar mais caro, €8 milhões. Depois da coletiva, o Marcos Braz, que já participava desse encontro, respondeu a uma série de perguntas, entrevista bem longa com os jornalistas que cobrem o dia a dia do Flamengo. E para mim a resposta mais interessante foi quando o Marcos Braz foi perguntado sobre a possibilidade da permanência do Rogério Ceni. A pergunta foi mais ou menos assim: Braz, se o Flamengo for campeão ou não, você consegue cravar a permanência do Rogério Ceni? E o vice-presidente de futebol do Flamengo disse o seguinte, abre aspas, Rogério é o técnico do Flamengo, é um funcionário como os outros 700 que o Flamengo tem. É isso que eu tenho que responder. Ele não cravou a permanência do Rogério. Marcos Braz é especialista em palavras, ele se articula muito bem. Ele poderia ter falado, independentemente do título ou não, ficaremos com o Rogério Ceni. Braz preferiu sair pela tangente. E depois ele foi além. Ele perguntou quem é que fazia a pergunta. E aí ele foi avisado que era um jornalista da Rádio Globo. E aí ele complementa, o dirigente do Flamengo complementa com algo como: você hoje é repórter da Rádio Globo, mas hoje, talvez amanhã você não seja mais. O que para mim soou como algo como dizendo que ninguém tem futuro garantido em empresa alguma, seja o Rogério Ceni no Flamengo, seja eu aqui no canal no YouTube, como eu sou o dono do canal no YouTube, acho que eu não vou ter problema. Mas, por exemplo, estava na ESPN, não estou mais e por aí vai. Então, o Marcos Braz não fez questão nenhuma de cravar que o Rogério Ceni será bancado com ou sem título do Campeonato Brasileiro. Eu sigo com a minha informação
de que o Rogério depende do título do Campeonato Nacional para ter sequência no trabalho. Se ele for vice-campeão, acabar ficando atrás do Internacional nessa disputa pelo título, o Flamengo vai buscar um outro treinador. Separei alguns outros trechos importantes dessa entrevista coletiva para dar uma atualizada para os torcedores rubro-negros. O Marcos Braz, por exemplo, falou sobre Rafinha. Eu contei na manhã dessa terça-feira que o Rafinha vai assinar contrato com o Flamengo. E o Braz corroborou com essa informação. Ele disse o seguinte, abre aspas, as negociações estão avançadas. O Flamengo tem seu tempo e o jogador também, mas a coisa está bem próxima de um desfecho positivo. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, ainda contou que esse novo contrato com o Rafinha não vai ter mais aquela cláusula que previa a possibilidade dele sair de graça do Flamengo diante de qualquer proposta do futebol europeu. Ele disse que o Flamengo aceitou essa condição no primeiro contrato lá atrás porque o Rafinha vinha de uma realidade financeira do Bayern de Munique bem melhor do que a que o Flamengo oferecia. O mesmo não vale agora quando ele vem do Olympiacos. Para completar, o Braz descartou a possibilidade da contratação de um meia chamado Jamilton Campas, que é do Tolima. Ele foi especulado pela imprensa colombiana nos últimos dias, jogador de 20 anos de idade. O Braz ainda falou que o Flamengo não está atrás de um gerente de futebol, cargo que está vago desde que o Paulo Pelaipe foi demitido em janeiro do ano passado, e disse que deu sim apoio a Domenech Torrent. O ex-treinador do Flamengo saiu cornetando, dizendo que não teve apoio, e ele falou que ele e o Bruno Spindel, sempre que puderam, deram todo o apoio que ele precisava. Bora fechar o vídeo falando sobre a treta entre dirigentes do Flamengo e do Internacional, adversários da partida de domingo, que pode decidir o título do Campeonato Brasileiro. Se o Internacional vencer o Flamengo no Maracanã, será campeão. Se houver empate, o Inter leva para a última rodada 1 ponto de vantagem. Se o Flamengo vencer, vai para a rodada decisiva, 2 pontos à frente do Colorado. A treta começou quando o Alessandro Barcelos respondeu numa entrevista coletiva com jornalistas que cobrem o dia a dia do Internacional sobre alguns movimentos esquisitos que ele tem notado da arbitragem. O presidente do Inter não gostou do terceiro cartão amarelo que tirou o Patrick da partida contra o Vasco, não gostou do terceiro cartão amarelo que o Vitor Cuesta tomou no lance do pênalti marcado a favor do Vasco, aquele pênalti que o Cano desperdiçou quando o Internacional vencia por 1-0. Pouco depois o Inter ainda fez 2-0 e confirmou a vitória em cima do Vasco em São Januário. A frase do Alessandro Barcelos foi a seguinte: não aceitamos esse tipo de arbitragem em movimento. Não vamos aceitar interferências externas para que o campeonato se decida dentro das 4 linhas. Estamos atentos a isso. Dentro de campo vamos entregar até a última gota de sangue. Essas declarações não foram bem digeridas pelo Marcos Braz, o vice-presidente de futebol do Flamengo, que mesmo sem ser perguntado especificamente sobre o Internacional na coletiva dessa terça-feira, deu um jeitinho de demonstrar incômodo. Ele disse, entre outras coisas, que esse comportamento é uma piada e completou, abre aspas, ninguém vai chegar e ter qualquer tipo de pressão, com todo o respeito que a gente tem ao Internacional. Não adianta ele, no caso o presidente Alessandro Barcelos, ficar gritando lá. Já passei dessa fase. Acho que não está acostumado, está empolgado, mas tem que ir devagar. Fecha aspas. Tudo absolutamente normal dentro da nossa triste realidade. Isso num campeonato alemão, num campeonato espanhol, num campeonato francês, provavelmente não seria visto. Essa guerra de declarações nos bastidores. Mas, infelizmente, no futebol brasileiro é assim que as coisas funcionam. Os dirigentes reclamam de forma prévia para tentar obter vantagem no jogo seguinte. E quando eu falo em vantagem, não é nem que o árbitro favoreça esse time dele, mas não prejudique o time. Então, lá do Rio Grande do Sul, o presidente do Inter esperneia. Do Rio de Janeiro, o vice-presidente de futebol do Flamengo também esperneia, para que tentem eles demonstrarem primeiro para os torcedores, depois para a opinião pública e depois para o pessoal da arbitragem que eles estão atentos e dispostos a comprar qualquer briga para não serem prejudicados. Tomara que o jogo do próximo domingo ocorra sem qualquer polêmica e que vença o melhor. Vai ser um baita jogo. É uma final de campeonato num torneio de pontos corridos. Bom, pessoal, eram essas todas as informações que eu queria passar para vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e ativa o sininho para passar a receber notificações. Combinado? Vire membro também no canal do Nicola, tem direito a uma série de vantagens. Grupo de WhatsApp, informações exclusivas e em primeira mão também no WhatsApp. Tem bolão do Nicola, tem liga exclusiva do Cartola FC, vídeos antecipados, enfim.
Faz o seguinte, clica aqui no link aqui embaixo, que está na descrição desse vídeo, dá uma olhada nos 5 planos e escolhe aquele que cabe melhor no seu bolso, de acordo com as vantagens. Tenho certeza que você vai curtir bastante. Combinado? A gente se vê, tchau, tchau!